Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos conversar a respeito de mais uma parábola, a segunda parábola contada por Jesus. Essa parábola foi contada logo após o Sermão da Montanha. Então, provavelmente essa parábola ela foi ouvida por muitas pessoas. Ela está lá em Lucas 6, do versículo 46 ao versículo 49. Diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. A gente percebe que essa parábola, então, contada por Jesus, logo em seguida do Sermão da Montanha, a gente analisando as casas daqueles tempos de Jesus, muito diferente das casas atuais, onde as nossas paredes elas são feitas de concreto, massa, são muito firmes. Naqueles tempos, as paredes eram feitas de uma mistura de barro. Então as paredes não eram tão firmes quanto as de hoje. E então a gente percebe que quando Jesus fala aquilo para aquelas pessoas, é muito claro para elas. Até o telhado naquela época não era como os de hoje, com laje e telhado, mas a gente percebe que o telhado, inclusive, tem aquela passagem onde levaram uma pessoa paralítica e colocaram dentro da casa pelo telhado. Então a telhado era feita também de barro com palha. Então as casas eram muito vulneráveis, eram muito sensíveis. E a gente percebe que algumas pessoas, inclusive, construíam suas casas longe dos rios, porque normalmente o tempo de seca, muito quente, não chovia. Mas colocar sua casa longe do rio era um problema também, por conta da água, por conta da chuva. Porque os rios ficavam cheios, era dali que o gado bebia, era dali que tinha o plantio, era dali que tinha o consumo da água. Então Jesus, quando conta essa parábola, ele diz que existem dois tipos de pessoas na construção. Como também existem dois tipos de pessoas que seguem o evangelho. A primeira pessoa, ele diz que é aquela que é insensata, ela não faz a sua casa fundada até com os alicerces corretos. Ela simplesmente vai e levanta a casa em cima da terra sem o alicerce correto. E ela compara esse insensato, esse construtor insensato, com aqueles que ouvem o evangelho, mas não praticam. Ao contrário, ele fala para ser aquele sensato, aquele construtor sensato que cava, mesmo que demore mais, que custe mais, que demore mais o resultado, mas ele cava até chegar na rocha. Porque, independentemente da tempestade que pode vir, se a tempestade vier, não vai cair, essa casa não será abalada. Em outras palavras, ele quer que nós possamos estar alicerçados na verdadeira rocha. E a verdadeira rocha, como está escrito em Isaías, em Romanos, em Coríntios, em 2 Pedro, a verdadeira rocha chama-se Jesus Cristo. Essa é a verdadeira rocha. Tanto é que ele fala, no começo da parábola, que essas são as minhas palavras. Ele não estava dizendo do Sermão da Montanha, ele estava dizendo que são as palavras dele aqui na Bíblia, as palavras que ele diz, as palavras de vida eterna, as palavras do seu Salvador. Então, construa a sua vida bem alicerçada na verdadeira rocha. Então, a nossa vida, ela tem que estar firmada em Cristo Jesus. A nossa vida tem que estar firmada na rocha, que é Ele, na rocha que é nele. A nossa vida tem que estar pautada em Jesus Cristo.
E é somente em Jesus Cristo que nós estamos seguros, é somente em Jesus Cristo que nós estamos firmes, e é somente em Jesus Cristo que, mesmo vindo a tempestade, nós não seremos abalados, nós não cairemos, nós ficaremos em pé, mesmo com as tempestades, porque ele não disse que as tempestades não virão, mas ele disse que em Cristo, na verdadeira rocha, mesmo com as tempestades, nós não iremos nos abalar. Que Deus te abençoe.